É bom vê-los em meu canal. A história que vou contar a vocês hoje é pura, verdadeira, cruel e gentil. É verdade que todas as coisas ruins que acontecem na vida acontecem por uma razão. Dizem que podemos apreciar as coisas boas. As coisas quando elas acontecem conosco. Espero que você goste dessa história. Desejo a vocês uma experiência agradável de visualização. Mas agora era muito cedo para falar sobre isso, porque havia um ano inteiro de escola pela frente e depois os exames. Você deveria dar uma volta, pois está sentada em casa, disse-lhe a mãe. Oh, mãe, do que está falando? Eu teria que cuidar de tudo isso, ela apontou para os cadernos e livros didáticos. Sim, parece-me que você já sabe tanto que é suficiente para qualquer um. A mãe não estava preocupada com a filha, pois sabia que, se ela quisesse, faria tudo. E assim, a 11ª série chegou ao fim. Todos os exames haviam ficado para trás, agora só faltava saber os resultados e receber um certificado. Sofia não queria ir à formatura, mas sua mãe a convenceu, então hoje ela se sentou em frente ao espelho, olhou para si mesma e penteou o cabelo. A vida de Sofia e Cindy estava indo mais ou menos bem. Agora o dinheiro também estava apertado, mas elas estavam tentando economizar. E, em agosto, veio outro grande golpe e de manhã, Cindy se levantou como de costume. Mamãe, você vai a algum lugar? Sofia observou a mulher se lavar e se vestir. Não sei o que está acontecendo, mas por algum motivo, esta manhã, achei que tinha de ir ver minha mãe, disse a mulher. Quer que eu vá com você? Sofia se ofereceu para ir com ela. Bem, se não for muito incômodo, vamos, mamãe não se importou. Elas deixaram o apartamento juntas. Nem 10 minutos se passaram e elas já estavam do lado de fora da casa da vovó. Elas subiram as escadas. Quando entraram, Cindy deu um grito. A vovó estava deitada no chão, mugindo e apontando para a parede. Elas a pegaram, colocaram-na na cama e mamãe começou a chamar uma ambulância. O vovô estava no trabalho naquele momento e só deveria vir para o almoço. A ambulância chegou rapidamente. Os médicos examinaram a mulher, aplicaram-lhe uma injeção e disseram que, se ela piorasse, eles os chamariam de volta e levariam a avó para o hospital. Quando o avô voltou, ele não conseguia acreditar no que havia acontecido. Ontem mesmo a mulher estava saudável e bem, e hoje aconteceu isso. Mamãe, como você está? Cindy sentou-se ao lado dela, mas ela apenas a olhava com os olhos grandes e cheios de lágrimas. E, à tarde, a vovó se foi. Foi um golpe duro não só para a filha e a neta, mas também para o avô. Ele foi o que mais sofreu com essa perda. 3 dias depois, quando o funeral foi realizado, era como se o avô tivesse envelhecido muitos anos. Cindy tinha medo de deixá-lo sozinho, então eles voltaram para casa juntos. Papai, fique conosco, ela disse a ele naquela tarde, mas ele não quis ir. Eu disse que estou indo para casa, era tudo o que ele repetia. Na manhã seguinte, quando Cindy recebeu uma ligação do trabalho do pai dizendo que ele não havia aparecido, ela se arrumou e foi para casa. Ela entrou no apartamento e o homem estava deitado no sofá. Papai, e ela foi até ele e chorou. Ela viu que ele estava vivo, que seus olhos estavam abertos, mas ele não estava se movendo, não estava reagindo a nada. Devo chamar um médico? Ela se inclinou sobre ele. Ele olhou para ela, fechou os olhos, e foi só isso? E não os abriu novamente. A mulher se sentou no chão e uivou como um animal ferido. Sofia chegou mais tarde. Quando ela viu sua mãe, imediatamente entendeu tudo. Acontece que o marido e a mulher morreram quase no mesmo dia. Seu amor era tão forte que eles não conseguiam viver um sem o outro, mesmo depois de mortos. É isso, agora somos só eu e você, Cindy abraçou a filha. Mamãe, não se preocupe, vai ficar tudo bem, disse Cindy a ela. Eu sei, a mulher balançou a cabeça. Agora Sofia tinha que se registrar, ir para a residência e se instalar. Não quero deixá-la aqui sozinha, disse ela à mãe. Vai ficar tudo bem, não se preocupe, ele a beijou, e Sofia saiu. Agora ela estava fazendo o check-in no dormitório, e no dia seguinte era seu primeiro dia na academia.
Quase todos os quartos eram para 2 pessoas, e Sofia tinha um novo conhecido. Olá, eu sou Sofia, ela entrou no quarto. E eu sou Naomi, respondeu a garota que já estava lá. Elas conversaram um pouco, aprenderam uma sobre a outra, quem faz o quê, e no final da tarde estavam sentadas e rindo, como se já se conhecessem há muito tempo. Vamos embora? Perguntou Naomi a Sofia. Claro, vamos. Juntas, elas foram para a escola. Hoje elas foram apresentadas aos professores, foram informadas sobre as matérias que iriam cursar, foram apresentadas às salas de aula, em outras palavras, foi um dia de familiarização. E quando voltaram para o dormitório, outras meninas que também estavam em seu grupo vieram cumprimentá-las. Devemos sair e comemorar o fato de estarmos nos conhecendo? Perguntou Júlia, que morava do outro lado do corredor. Não, vamos esperar pelo menos até o fim de semana, disse Sofia, que queria estudar, não sair para bares. Bem, tudo bem, tanto faz, disse Júlia. Naomi continuou a ficar com as meninas e Sofia foi para seu quarto. No fim de semana, elas não foram para casa, porque nem sempre era vantajoso para elas irem, e, como haviam combinado, as meninas se reuniram e foram a uma lanchonete. Elas queriam comer sorvete e outras coisas. E quando voltaram para o dormitório, alguns rapazes as seguiram. Ei, meninas! Eles as alcançaram. Oi! Júlia se virou, ela era mais ativa. Como vocês estão? Para onde estão indo? Perguntaram os rapazes. Para casa, entramos recentemente na academia, moramos em um dormitório, Júlia continuou falando com eles. Estou vendo, eles os seguiram. Sofia caminhou em silêncio o caminho todo. Ela não queria entrar em nenhum diálogo, porque agora tinha outra coisa em mente. E, quando todos chegaram à varanda do dormitório e começaram a entrar, um dos jovens se aproximou de Sofia e pegou sua mão. Espere, posso falar com você? Perguntou ele. O que você queria? Ela se virou. Venha, vamos embora, pediu o rapaz. Eles se afastaram um pouco dos outros. Sofia ficou olhando para ele. Bem, o que você queria perguntar? Disse ela novamente. Eu queria conhecê-la, porque de todas as garotas, você é a única de quem eu gosto, disse ele. Meu nome é Sofia, ela começou timidamente. Eu sou Steve, por que não vamos dar uma volta? Ele olhou para o relógio, percebendo que as meninas têm um horário certo para fechar o dormitório. Não sei, Sofia olhou para as amigas, talvez amanhã. Tudo bem então, eu o pego amanhã, ela piscou para ele e ele e os meninos voltaram. Eles lhe disseram que você conheceu um cara? Perguntou a colega de quarto quando Sofia entrou no quarto. Parece que sim, ela estava trocando de roupa. E o que vocês combinaram? Perguntou Noemi. Que ele viria me buscar amanhã, sua namorada não escondeu isso dele. Como o dia seguinte era um dia de folga, Sofia podia passear livremente com Steve. Eles caminharam pela cidade, conversando, ele contou coisas diferentes, que era independente, que tudo estava indo bem para ele. Sofia ouvia e, embora não acreditasse, tudo aquilo estava acontecendo com ela. Assim, sem mais nem menos, uma vez ela saiu para caminhar e imediatamente conheceu um jovem normal. Daquele dia em diante, ela começou a combinar escola e amor. Ela e Steve se deram muito bem rapidamente. Então, quando ela voltou para casa para as festas de fim de ano, convidou o jovem para ir à sua casa. Sua mãe não se importará se eu for? Perguntou Sofia. Não, nós sempre estivemos juntos, o pai dele nos deixou há muito tempo, então agora somos como 2 amigos, ela lhe disse. Isso é ótimo, ela sorriu. Talvez devêssemos ir à estação, descobrir quando o ônibus vai partir e talvez comprar as passagens, Sofia se preocupou. Vamos lá, eu tenho um carro, vamos levá-lo, disse Steve. Uau, eu não sabia disso. Sofia ficou agradavelmente surpresa. Agora ela achava que todos os seus sonhos estavam começando a se tornar realidade. Ela queria conhecer um jovem rico. E agora ela estava indo conhecê-lo. Eles foram para a casa de sua mãe. Sofia não percebeu que poderia haver algo errado. Os jovens passaram pela loja, compraram um bolo,
flores e seguiram na direção certa. Mas assim que entraram na casa, a mulher imediatamente começou a desconfiar do jovem. Sofia, posso falar com você por um momento? Cindy a chamou na cozinha. A filha se aproximou, viu a mãe cortando pão e olhou para ela, perguntando-se por que ela a chamaria aqui. Será que ela queria lhe perguntar alguma coisa? Ela imaginou. Sofia, eu não gosto do seu namorado, começou a mãe, sem se apresentar. E do que exatamente você não gosta nele? A garota não queria, mas aceitou a pergunta com naturalidade. Não estou dizendo nada, talvez ele seja legal, mas, em primeiro lugar, ele é um adulto, mais velho do que você. E, em segundo lugar, não está claro o que ele faz para viver. A mãe queria adverti-la, que poderia acabar como ela. Mamãe, Steve é um bom menino, desde que saímos com ele nunca me disse uma palavra ruim. Nenhuma vez pensei algo ruim sobre ele, a garota começou a defendê-lo. Não sei, a decisão é sua, mas é meu dever avisá-la. Cindy colocou o pão em um prato e o carregou pela sala até a mesa. Eles se sentaram à mesa e houve um silêncio constrangedor. Quando chegaram, sua mãe perguntou a Steve o que ele fazia para viver, onde trabalhava, mas ele foi vago. E agora eles estavam sentados ali, olhando um para o outro, sem saber o que dizer. Ok, mãe, vamos dar uma volta, eu mostro a cidade ao Steve, e você fica aqui em casa, limpa tudo, deixa tudo pronto. Do lado de fora pode parecer que a menina estava dando ordens à mãe. Quando saíram, Steve também disse à garota que achava que a mãe dela não gostava dele. O que vocês dois estão começando? E ela não entendeu. Não estou começando nada, é só que eu tenho olhos e posso ver como ela me olhava, disse Steve a ela. Ela estava olhando para você. Sofia estava começando a perder a paciência. Diga-me, não foi por isso que ela o chamou para a cozinha, para falar sobre mim? Perguntou ela. Já chega, a decisão é minha, sou eu que vou morar com você, não ela, disse a garota, e não queria mais falar sobre isso. Eles saíram para caminhar e, quando ficou tarde, voltaram para casa. A mãe decidiu trocar a raiva pela pena, pois percebeu que poderia brigar com a filha. Agora ela queria mostrar que não se importava com o fato de os jovens se socializarem em tudo, e eles ficaram na cidade, onde Sofia nasceu e viveu, por mais um dia. Depois fizeram as malas e voltaram. Sofia continuou a morar na residência. Steve foi visitá-la. Tudo estava indo bem, porque era isso que ela queria. A garota não desistiu de seus estudos, ela via o rapaz às vezes, mas não todos os dias, porque tinha que se preparar para vários exames. Nós não nos vemos com muita frequência, disse Steve a ela. Bem, está tudo bem, agora as férias chegarão e estaremos juntos o tempo todo. A garota o abraçou. Quando Sofia estava no quarto, Naomi não parava de importuná-la sobre o que estavam fazendo com Steve, como e o que estavam planejando para o futuro. Ah, espere, eu ainda não sei de nada, agora vamos passar nos exames, depois vamos para a cidade onde minha mãe mora passar o verão inteiro, disse Sofia a ela. E então o que será decidido? Naomi não entendeu. Bem, nós vamos morar juntos e ver se somos certos um para o outro ou não, ela deu de ombros, porque não queria falar sobre isso. Nossa, vocês estão namorando há quase um ano e só agora querem ver se são certos um para o outro ou não. Naomi riu dela. Sofia não respondeu porque tinha visto como Steve estava possessivo ultimamente. Sim, ela gostava de tudo nele. Ele comprava presentes para ela, dava caronas em seu carro. Ela sabia que ele tinha dinheiro, mas não entendia onde ele estava, o que fazia para viver. Quando chegaram as férias, eles voltaram para visitar a mãe dele. Mamãe, provavelmente vamos morar no apartamento da vovó no verão, disse Sofia a ela. Tudo bem, não me importo nem um pouco, a mãe percebeu que não mudaria a escolha da filha. O verão passou despercebido. O tempo todo os jovens descansavam, iam ao rio. Steve às vezes saía. Quando ele estava fora, Sofia ia ver sua mãe. Em setembro, a garota voltou para a escola. Steve, naturalmente, estava aqui, ao lado dela. Ele se ofereceu para morar com ela, mas a garota recusou, dizendo que seria mais barato se ela morasse no dormitório. No final do segundo ano, o jovem fez uma proposta à sua amada, que aceitou.
Decidiu-se celebrar o casamento na cidade natal de Sofia, pois era mais barato e quase todos os parentes e amigos moravam lá. A comemoração foi barulhenta, pois as próximas férias começaram, então Steve e Sofia ficaram no apartamento na casa da avó dela, assim como da última vez. Talvez você mude para uma escola por correspondência? Steve perguntou a ela um dia. Por quê? Ela não entendeu. Bem, nós apenas viveremos aqui. Você vai para as sessões, eu vou para o trabalho, será uma família de verdade, explicou ele. E assim eles fizeram. Embora sua mãe a desaconselhasse, a garota não lhe deu ouvidos. Quando o terceiro ano começou, Sofia não foi a lugar nenhum, estudou em casa. Ela adorava ser esposa. Fazia tudo em casa, cozinhava, limpava, lavava, tudo para deixar o marido feliz. Ela saía para fazer alguma coisa, como antes. Sofia nunca perguntou, mas o cara tinha dinheiro. De alguma forma, sua viagem de negócios durou mais de uma semana. Sua esposa estava muito preocupada quando ele chegou, eles falavam em tom alto e, em algum momento, Sofia se sentiu mal. Qual é o seu problema? Steve estava assustado. Não sei, ela também estava assustada. Mas então ela sorriu, percebeu que poderia ser outra coisa. Ele saiu, comprou um teste, fez o exame e realmente era o bebê da Sofia. Tem certeza de que é o meu bebê? Perguntou Steve a ela. Praticamente, estou sempre sentado em casa, não saio para lugar nenhum. Você viaja para diferentes cidades, e eu não lhe digo isso. Ela olhou para ele, e não conseguia entender como ele podia pensar isso. Bem, o que você quer dizer com não sair? Você está em sessão há um mês, ela balbuciou. Steve, como você pode pensar isso de mim? Ela ficou perplexa. Não sei, acho que todas as mulheres traem, ela disse a ele. Sim, o que você está dizendo? Que os homens não traem. Você saiu em uma viagem de negócios por uma semana, 2 semanas seguidas, e eu não disse nada a você nenhuma vez, foi praticamente a primeira briga deles. Eles nunca haviam discutido antes. As viagens de negócios de Steve se tornaram cada vez menos frequentes, a família tinha cada vez menos dinheiro, ele começou a economizar em tudo e, se Sofia lhe pedia algo, ele encontrava qualquer desculpa para não comprar. Ela percebeu que havia algo errado com o marido no trabalho, pois ele não só não se comportava assim antes, como sempre encontrava algum emprego de meio período ou dinheiro. Quando o bebê nasceu, as coisas ficaram mais difíceis. Steve começou a beber. Por que ele faz isso? Sua esposa entrou na cozinha uma noite depois de colocar o bebê na cama. Esqueci de perguntar a ela. Ele foi rude com ela. Steve, temos um garotinho, ele precisa de muitas coisas, fraldas, ele vai comer logo, e eu gostaria de arrumar tudo, ela disse a ele. Você está sentado em casa, eu estou bem, ele respondeu. Sofia chorou, foi até sua mãe e reclamou do marido. Eu o avisei, disse a mulher naquele momento. Mas o que devo fazer? A menina chorou e chorou. Pegue suas coisas, pegue seu filho, venha morar comigo e então ele irá embora, disse-lhe a mãe. Naquela mesma tarde, Sofia decidiu falar com seu marido. O que? Eu não vou deixar você ir a lugar nenhum, disse ela. E quem vai lhe pedir? Ela estava arrumando tudo o que precisava para ela e o bebê. Sim, onde você estaria se não fosse por mim? Ela começou a dizer a ele com uma voz embriagada. Steve, por favor, pare. Ela não queria ouvir as acusações contra ela porque sabia que não era culpa dela. Eu parei com tudo? Você parou tudo, o dinheiro acabou, você se tornou desnecessária, disse ele rudemente. Como você pode não entender? Eu preciso de você. E se não fosse por seus insultos, apelidos e tudo mais, estaríamos bem. O que o seu dinheiro tem a ver com isso? Você sempre pode ganhá-lo. Ele tentou falar calmamente com ela. Você sempre pode ganhar dinheiro? Então saia e ganhe algum. Eu nunca vi você se apressar para conseguir um emprego, ele estava ficando cada vez mais irritado. Eu tenho um filho pequeno, quem vai cuidar dele? Você. Ele olhou para cima, estou indo com meu filho para a casa da minha mãe, você, se quiser, pode vir, mas não nessas condições. Ele entrou no quarto,
pegou o bebê e eles deixaram o apartamento. É claro que a mãe ficou feliz em vê-los, embora tenha percebido que havia avisado a filha, mas agora estava pronta para protegê-la, acolhendo-a. Steve estava andando por aí há muito tempo, cada vez mais bêbado, então Sofia não hesitou em pedir o divórcio. "Não vou entregar você para ninguém", gritou ela sob as janelas do apartamento da mãe. "Chega, pare de aturar isso. Tire as chaves dele e deixe-o ir embora", sua mãe lhe disse. Foi doloroso, mas a garota teve de fazer o que a mãe lhe disse. Agora a garota morava com a mãe. Era muito difícil. O salário não era nada, e o pagamento também era muito pequeno. Elas não sabiam o que fazer. "Mamãe, talvez a senhora possa sair do seu emprego e ficar em casa com o Belry, e eu vou trabalhar?" Sofia perguntou-lhe uma vez. "Bem, tente arrumar um emprego. Você não tem educação, ainda não se formou", minha mãe deu de ombros. Sofia começou a procurar um emprego. Eles a aceitaram como caixa na fábrica, mas lá ela receberia exatamente o mesmo salário que a mãe. Por isso, decidiram não mudar nada por enquanto. Desde que ela recebesse pensão alimentícia e sua mãe recebesse um salário, eles decidiram que isso seria suficiente. Quando Belry teve que ir para o jardim de infância, Sofia decidiu ir trabalhar. E hoje, depois de outra recusa, ela foi tomar café na cafeteria. "Sofia!" Ela ouviu alguém chamando seu nome. Ela se virou e viu sua amiga do ensino médio, Leslie. "Oi, o que está fazendo aqui?" Ela se aproximou. "Sim, vim visitar alguns parentes", sorriu a garota. "E agora? O que? Onde? Como?" Sofia estava muito interessada, pois fazia muito tempo que elas não se viam. "Estou bem, me casei, moro em uma cidade grande", ela compartilhou com a amiga. "Entendo", Sofia abaixou a cabeça com tristeza. "Bem, e você, me diga quantos anos se passaram?" Leslie olhou para o fato de que Sofia estava sentada, e na frente dela havia apenas um café. "Bem, estou fazendo o de sempre. Conheci um cara, minha mãe me avisou, mas eu não dei ouvidos a ela. Eu me casei, engravidei, tive um filho. Mas meu marido era um covarde. Assim que começou a ter problemas, começou a beber e a me culpar por tudo. No final, fui morar com minha mãe e me divorciei. Agora estou procurando emprego, mas sem experiência, com os estudos inacabados e uma criança pequena, não estou conseguindo nada." Uma moça estava sentada ali, olhando para sua xícara, e me disse baixinho. "Sim, a vida pode ser frustrante", disse Leslie. "Não sei o que fazer", Sofia deu de ombros. "Sabe de uma coisa, se sua mãe concordar em ficar aqui com seu filho, eu poderia levá-la comigo. Meu marido com certeza vai ajudá-la a conseguir um emprego e, na primeira vez, você vai morar conosco e, depois, terá sua própria casa", disse Leslie alegremente. "É embaraçoso", Sofia olhou para ela. "Tudo bem, aqui está o número do meu telefone, fale com sua mãe hoje e, se ela concordar, sairemos daqui em uma semana", disse Leslie com toda a seriedade. "Merda, cara, se tudo der certo, ficarei muito grata", Sofia sorriu para ela. Elas ficaram ali sentadas por mais um tempo e depois se despediram. A garota chegou em casa à noite, ela e a mãe jantaram, alimentaram Belry, deram banho nele, colocaram-no na cama e foram para a cozinha. Cindy se sentou em frente à filha e cruzou as mãos na frente dela. "Como você sabe?" A menina ficou surpresa. "Vejo que você quer dizer algo, mas não consegue segurar." A mãe se levantou e colocou o chá quente em xícaras. "Escute, hoje no café", e Sofia começou a dizer. "Em um café?" Sua mãe a questionou, não a deixando terminar. "Estamos vivendo de centavo em centavo, e você vai a cafés?" "Escute, eu estava tão mal depois da entrevista seguinte que decidi ir lá só para tomar um café." Não queria explicar isso para Sofia, mas tinha que fazer isso. "O que aconteceu depois?" A mulher suspirou. "Foi lá que conheci Leslie, lembra-se?" A filha olhou para a mãe. "Bem, digamos", assentiu Nadeza. "Então Tanca está bem instalada e me convida para morar com ela. Seu marido, um diretor, vai me ajudar a conseguir um emprego", Sofia se apressou em dizer. "Sim,
Por que você se preocupa tanto? Tudo ficará bem. Novamente, como na infância, sua mãe veio até ela e a abraçou. Bem, você sabe que vou ter que deixar Belry aqui, disse Sofia com tristeza, porque era difícil para ela. Está tudo bem, querida, é claro que você vai. Se você puder ir, ficarei feliz por você. Cindy estava sempre ao lado da filha. Exatamente como Leslie havia prometido. Uma semana se passou e, junto com Sofia, elas dirigiram até a casa de uma amiga que morava com o marido. Não era o lugar mais próximo, mas Sofia esperava que fosse o melhor. Vitor, estamos em casa. Eles entraram no apartamento. Era um grande apartamento de 3 quartos. Agora Sofia entendia do que sua amiga estava falando quando se tratava de espaço para morar. Bem, amiga, fique à vontade, ela conduziu para um pequeno quarto. E quando Sofia largou sua mala, foram todas juntas para a cozinha. Vitor já estava esperando por elas lá. É claro que Leslie o avisou que ela não viria sozinha, mas com uma amiga, e ele fez o possível para preparar o jantar para elas. Aqui, Vitor, está minha amiga Sofia, disse Leslie. Prazer em conhecê-la, ele respondeu. Agora a garota se sentia estranha por vir com estranhos para a casa de outra pessoa. Mas quando Vitor se sentou à mesa e eles começaram a comer, durante a conversa, Sofia percebeu que ele era um homem maravilhoso. Ele é tão benevolente quanto ela, e ela parou de se preocupar e no dia seguinte, Sofia foi ao escritório dele com Vitor. Ela apresentou todos os documentos necessários. E foi aceita no departamento de contabilidade, por enquanto, como uma simples especialista. Vitor, muito obrigada, disse ela ao homem em casa, à noite. Se eu tivesse um cargo, por que não o daria a você? Se eu não tivesse, seria um problema maior, disse ele a ela. Vitor e Leslie ficavam no quarto deles à noite, Sofia no dela, cada um na sua. Mas, muitas vezes, quando Vitor chegava atrasado ao trabalho, Leslie e Sofia ficavam sentadas na cozinha por horas e contavam uma para outra o que tinham comido. Por que não pedimos pãezinhos? Leslie sugeriu à amiga. E daí? E você pode ir comprar uma garrafa de vinho branco seco? Ok, então eu peço muffins e você vai à loja. Leslie sorriu, pois percebeu que não queria sair de casa. Tudo bem, ela se vestiu rapidamente e saiu do apartamento da garota. Quando voltou, elas ainda não tinham trazido nada. Nossa, quanto tempo esse mensageiro demorou, ela ficou surpresa. Sim, isso acontece, ou há muitos pedidos ou eles são muito lentos. Leslie pegou o pacote dele e o levou para a cozinha. Eles colocaram algo na mesa, abriram uma garrafa e se sentaram. 1 hora e meia se passou, mas o pedido nunca chegava. Leslie pegou o telefone e começou a ligar. Ela falou sobre algo, finalmente pediu o número do correio e fez um gesto para Sofia anotar o número. Sofia abriu o discador e anotou todos os números que a amiga havia ditado. Como você disse que ele se chamava? Sam, entendo, obrigada. Ela olhou para Sofia para se certificar de que havia anotado. Quando discaram, um jovem atendeu. Ele disse que estava preso no trânsito, mas que estava a caminho delas. Os pãezinhos foram entregues e os amigos continuaram com o buffet. Quando ficou tarde e Vitor apareceu na casa, Sofia pediu desculpas e se retirou para seu quarto. Ela não queria interferir no idílio familiar, por isso tentava ficar fora do caminho quando Vitor estava em casa. No dia seguinte, ela teve o dia de folga. Ele se levantou, fez café e tomou um gole. Quando Leslie chegou sentindo o cheiro do café, ela também preparou uma bebida revigorante para ele. Depois disso, os amigos ficaram sentados na cozinha conversando sobre algo. Você gostaria de dar uma volta hoje, no parque, por exemplo? Sugeriu Sofia à amiga. Eu não gosto muito disso, então prefiro ficar em casa, recusou Leslie. Sofia não queria ficar em casa, ela queria conhecer a cidade, o que, onde e como, então foi sozinha. Ela fez uma pequena caminhada, depois chegou ao parque, sentou-se em um banco e ficou olhando como tudo era bonito aqui. Então, Sofia decidiu ligar para o número de sua amiga e perguntar o que mais havia para ver. Ela discou o número, sentou-se e ouviu os longos bips. Alô, uma agradável voz masculina soou no receptor.
Alô, e desculpe, e eu, provavelmente, e número errado, e Sofia percebeu que não era Leslie nem Victor. Ela abandonou a ligação e se sentou, com as bochechas ardendo. Ela não entendia como poderia ter discado um número diferente se estivesse ligando para um amigo. Naquele momento, o telefone tocou novamente. Ela o pegou e viu o nome de Sam na tela. A princípio, ela não entendeu e quis reiniciá-lo, mas depois pensou que talvez não tivessem dado dinheiro suficiente ao mensageiro ontem, ou talvez ele tivesse confundido os números e estivesse ligando para ela agora, porque ela havia notado que o mensageiro de ontem era Sam. Alô, ela respondeu timidamente. Olá, você acabou de me ligar, disse o jovem. Eu, você, e Sofia se perguntou. Sim, você acabou de me ligar e depois pediu desculpas e desligou, disse o jovem. A garota não entendeu nada. Ela pegou o telefone, encostou-o nos olhos e viu que havia discado o número de Sam em vez do de Leslie. Oh, Sam, por favor, me desculpe, eu digitei o número errado. O nome da minha amiga é Leslie e achei que já tinha falado com ela hoje. Apertei a última chamada e era o seu telefone. Ela começou a dar desculpas. Está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, ela riu. Você percebeu quem era? Agora Sofia estava curiosa. Não, achei que você estava realmente enganado. Ela ficou surpresa com a pergunta dele. Fomos nós que ligamos para você ontem. Você estava entregando muffins para nós, a garota riu. Ela agora percebia que era muito fácil para ela se comunicar com o homem. E qual é o seu nome? Perguntou Sam. Sofia, ela não escondeu nada. É um nome bonito, ela ouviu vindo de algum lugar. Acho que estou distraindo de seu trabalho, ela percebeu, lembrando-se de que ele era um mensageiro e poderia estar entregando uma encomenda a alguém agora mesmo. É um pouco, mas posso falar enquanto ando, respondeu ele. Certo, mais uma vez, desculpe por distraí-lo, disse a garota. Tudo bem, estou até um pouco feliz, talvez possamos nos encontrar com você? Perguntou ela. Não sei, mesmo que eu não a tenha visto, Sofia deu de ombros. Então vou tomar a liberdade de chamá-lo para um passeio à tarde, ela falou calmamente. Sofia olhou para o relógio, eram quase 4 horas. E à tarde, que horas eram? Ela queria saber os detalhes. Meu dia de trabalho termina às 6 horas, então estou completamente livre, disse o jovem. Está bem, vou esperar por você no parque, concordou ela. Sofia discou o número de sua amiga. Oi, por onde você andou? Perguntou Leslie. Você sabe o que acabou de acontecer comigo, você não vai acreditar, sorriu Sofia. E o que aconteceu? Leslie estava curiosa para saber. Eu queria ligar para você, para perguntar que coisas interessantes há para ver nesta cidade, e um jovem atendeu o telefone. E você sabe quem era? Ela ficou em silêncio, esperando que a amiga adivinhasse. Bem, quem era? Não me deixe tentando adivinhar. Eu estava muito curiosa. O mensageiro de ontem, Sam, disse Sofia a ela. Uau, como isso aconteceu? Minha amiga ficou surpresa. Aqui, ele queria ligar para Leslie, mas ligou para Sam. Sofia riu novamente. Bem, minha amiga, você é louca. E então, vocês conversaram? As perguntas de Leslie, ao que parecia, não tinham fim. Sim, ele mesmo me ligou de volta e concordamos em nos encontrar, disse ela sobre o que conversaram ao telefone. E então, você vai ficar esperando por ele todo esse tempo? Leslie continuou perguntando. Aqui não sei, talvez ele volte para casa para se trocar? É como pedir conselhos a Sofia. É o que você quiser, a amiga dela não lhe deu nenhum conselho e Sofia decidiu ir para casa trocar de roupa, caso ficasse mais frio à tarde. Quando entrou no apartamento, viu sua amiga sorrindo. Isso é engraçado? Sofia saiu de seu quarto quando já havia se trocado. Não é engraçado, é que às vezes os acidentes nos deixam felizes, disse Leslie. Elas foram para a cozinha juntas, tiveram tempo para tomar chá e conversar. Bem, estou indo, disse Sofia, correndo pelo corredor.
Ela levou as chaves do apartamento? Perguntou a anfitriã com cuidado. Sim, elas estão na minha bolsa. Sofia acenou com a cabeça afirmativamente. Depois ela saiu. A própria garota não sabia por que estava em um humor tão brincalhão. Ela estava ansiosa para conhecer o jovem, para conversar, para andar pela cidade. Ela balançou a cabeça para se livrar dos pensamentos ridículos que estavam passando por sua cabeça. E eles lhe vinham de todas as formas, mas Sofia se forçava a não pensar nisso, porque tinha medo de não ser a mesma coisa. Ela chegou ao mesmo parque onde estivera durante o dia, sentou-se em um banco e esperou. Eram 7h30 quando Sam a chamou. Olá, ela respondeu. Estou no parque, onde você está? Perguntou ela. Siga a Avenida Central, não tem como errar, ela disse a ele, e olhou para a entrada. Alguns minutos depois, o rapaz e a moça se encontraram. Eles sorriram um para o outro. Eles já se conheciam pelo telefone, então agora Sofia se levantou. Olá, disse ela timidamente, com as bochechas coradas ao falar e, de repente, começou a gaguejar. O que há de errado com você? Ele se virou para ela. Eu não me conheço, disse ela com sinceridade. Não se preocupe, não há nada de errado. Sou apenas um cara comum que só quer conversar com uma garota bonita, ele sorriu para ela. Sofia se sentiu melhor depois disso. Eles caminharam pelo beco. O jovem lhe contou histórias diferentes. Por que você está calada? Ele queria fazer a garota falar. Não sei, eu tenho uma história, mas acho que não vale a pena contá-la hoje, disse ela. Que história? Ele gostava muito dessa garota e agora queria saber tudo sobre ela. Sobre minha vida passada, e ela parou de falar. Bem, o que havia em sua vida passada? Eu estava sendo engraçada, queria manter o tom positivo. Ok, às vezes dizem que você pode contar a um estranho todos os seus problemas e eles desaparecerão, ela suspirou. Você tem problemas? Ele pegou a mão dela. Não vou dizer que são problemas, mas a história não é boa e ela começou a contar a ele sobre seu primeiro casamento, como foi no início, como foi depois, que eles tiveram um filho. Então você tem um filho? Perguntou ele. Por que ele é tão importante para você? Ela olhou para ele e imediatamente se lembrou de que nem todos os homens gostam quando uma mulher já tem um filho. O que você quer dizer com isso? Ele olhou para ela. Diretamente, ela não sabia o que dizer em seguida. Sofia, não se preocupe, está tudo bem. Se você está se referindo ao relacionamento entre nós, e se o seu filho vai interferir conosco, vou lhe dizer logo de cara que não vai. Gosto muito de crianças, por isso ficarei feliz em conhecer o menino, disse ele com tanta sinceridade que Sofia acreditou nele. Hoje eles não foram além do parque. Fizeram uma caminhada e depois Sam acompanhou até sua casa. Eles combinaram de se ver amanhã. Sabe, provavelmente não poderei ir amanhã, porque é semana de trabalho, disse ela. Bem, e depois do trabalho? Perguntou ele. Bem, sim, depois do trabalho você pode, mas, e ela ficou em silêncio novamente. Mas? Ela queria saber mais. Entenda, ainda estou estudando e há muito o que fazer, ela decidiu sem esconder nada dele. Estudar é bom, ele respondeu, não sei de nada, espero por você amanhã no mesmo banco, às 7h da noite, perto da entrada. Eles ficaram olhando um para o outro. E então Sam pegou as mãos de Sofia, apertou suas palmas, sorriu para ela e lhe disse para não pensar em nada e não ter medo de nada. Ela entrou em sua casa, queria cantar, havia tanta positividade dentro dela. Sofia foi direto para seu quarto. Ela não saiu de lá novamente hoje. No dia seguinte, ela voltou ao trabalho. Tudo correu bem e, quando chegou em casa à noite, começou a se arrumar. Ela queria ficar bonita na frente de seu jovem. Sam também havia se preparado para o dia de hoje. Ele decidiu convidar Sofia para tomar um café e, quando ela chegou ao parque, ele avisou imediatamente. Eles tiveram uma boa conversa, assim como ontem.
E hoje, enquanto o rapaz a acompanhava até sua casa, ela percebeu que havia se apaixonado. Ela realmente se apaixonou, embora não à primeira vista, mas ainda assim, e agora, todos os dias eles tinham reuniões, ela tinha tempo para fazer tudo no trabalho, depois voava para casa, trocava de roupa e ia ver seu amante. Olá, eles se encontraram. Senti muito a sua falta. Ela o beijou e o abraçou. Você não pode imaginar o quanto ele sentia falta dela. Ele olhava e não conseguia olhar para ela. Depois de um mês de encontros, Sofia decidiu ter uma conversa séria com o jovem. Sam, eu moro na casa de um amigo. Você gostaria que eu alugasse um apartamento com você? Ela perguntou a ele, porque não tinha condições de fazer isso sozinha. Positivo, ela não pensou nisso nem por um minuto. Então direi a Leslie que, assim que você e eu encontrarmos o apartamento certo, eu me mudarei para lá? Claro, nem pense nisso, respondeu ele, confiante. Naquela tarde, Sofia voltou para casa. Suas amigas não estavam lá, elas raramente saíam de casa juntas, mas hoje deve ter havido um motivo para a ausência delas. Sofia decidiu que, a partir de amanhã, começaria a procurar um lugar para se mudar da casa de Leslie. Hoje à noite, ela queria esperar que sua amiga falasse com ela, mas já era tarde demais e ela foi para a cama. Na manhã seguinte, foi para o trabalho. Lá, ela ligou para 2 endereços, mas, por algum motivo, não gostou dessas escolhas. Depois do almoço, Sam ligou para ela e disse que havia encontrado tudo. Que bom! Ela ficou feliz. À tarde, ela iria conversar com sua amiga. Ela chegou em casa do trabalho e, enquanto Victor estava fora, Sofia decidiu conversar com Leslie. Agora elas estavam sentadas na cozinha, tomando chá. A proprietária sorriu e olhou para sua amiga. Por que está me olhando assim? Perguntou Sofia. Sabe, sinto que senti sua falta. Você não tem estado em casa ultimamente, disse Leslie. Graças a você e ao Victor por tudo, Sofia começou a agradecer. Que tipo de conversa é essa? Não estou entendendo. Sam e eu concordamos em alugar um apartamento para 2, admitiu Sofia, embora não entendesse por que estava tão envergonhada de fazer isso. Tem certeza sobre ele? Que a escolha é sua, Leslie perguntou diretamente a ela, porque não entendia como isso era possível. Claro que tenho certeza, você sabe como ele é bom, eu o amo muito, admitiu a amiga. Entenda, ele é um simples mensageiro, ele não tem nada, não tem dinheiro, não tem casa. Do que você vai viver, e do que? Sua amiga começou a fazer uma leitura moral. Você sabe, deixe-o ser um simples mensageiro, mas é só por enquanto. Ela olhou para sua Sofia e não entendeu por que sua amiga é tão categórica. Ah, tudo bem, faça o que quiser, mas não diga que eu não a avisei. Leslie se recostou e balançou a cabeça. Não seja como minha mãe, franziu a testa para Sofia. Eu só não entendo por que você escolhe a primeira pessoa que encontra quando pode considerar suas opções. Elas ficaram sentadas por um longo tempo conversando sobre tudo. Sofia queria falar com a mãe primeiro, para lhe contar o que havia acontecido com ela ultimamente. Elas ligaram uma para a outra, mas era estranho contar a ela pelo telefone. Uma semana se passou e Sam e Sofia se mudaram para o apartamento alugado. Ambos estavam trabalhando agora e tudo estava perfeito em seu relacionamento. Ela o amava muito e ele a amava muito. Eles caminhavam pela rua de mãos dadas. Tudo estava indo muito bem. Sam, eles o deixarão trabalhar por alguns dias? Ela perguntou ao jovem. O que você quer? Ele estava curioso para saber o que ela tinha em mente. Eu queria ir ver minha mãe e levá-lo comigo, apresentá-lo a ela, ao filho dela. Ela nunca escondeu nada dele. Ok, acho que posso fazer a mudança sem nenhum problema. Ela não fez nenhuma objeção. Victor, posso tirar alguns dias às minhas próprias custas? Perguntou Sofia à sua amiga e supervisora. Você quer ir com seu filho? Perguntou ele, pois sua esposa já havia lhe contado tudo. Sim, ela acenou com a cabeça. Ok, claro, aceite, eu não estava contra o homem. Então ele escreveu uma declaração e saiu do trabalho. No dia seguinte, junto com Sam, eles estavam a caminho da casa da mãe de Sofia. Ao contrário de Steve,
que ela havia levado para conhecer sua mãe pela primeira vez, Sam não estava preocupado. Sofia, por outro lado, estava muito animada. Fazia tanto tempo que ela não via o bebê, como ela o aceitaria agora? Olá, eles entraram no apartamento da mãe. Filha. Cindy saiu chorando. Sofia não a chamou de propósito, ela queria surpreendê-la. Onde está Belry? Perguntou a garota imediatamente. No quarto do bebê, a mulher já havia desviado o olhar de Sam. Oi, desculpe, eu me empolguei, ela se apresentou. Sam, prazer em conhecê-la, ele também ficou feliz em vê-la. Agora eles tinham que ir à loja para comprar algo para a mesa. Sam se ofereceu para comprar um presente para Belry porque eles só tinham doces. O que você acha da minha mãe? Perguntou Sofia ao jovem. Não sei, uma mulher normal. Eles foram às compras, compraram tudo o que queriam e agora estavam voltando para o apartamento onde Sofia morava. Lá ela estava fazendo várias saladas, algo mais. Ela estava cortando o pão, torrando-o na torradeira. Era como uma grande máquina. Você não tem ideia de como é bom com você, ela disse a ele. E eu com você. Ele sorriu. Eles se abraçaram, riram um do outro, agiram como crianças, até que a mãe dele apareceu na cozinha. Bem, o que estão fazendo aqui? Ela olhou para os jovens. Estou cortando saladas, a filha mostrou-lhe a panela. E eu a estou ajudando com tudo, Sam sorriu. Ela realmente queria que a mãe da garota gostasse dela. É bom que você faça tudo isso, ela sorriu. Depois, todos colocaram a mesa juntos. Quando chegou a hora de ir ao berçário buscar Belry, todos foram juntos. Você acha que ele vai ficar bem comigo? Perguntou a filha à mãe. Querida, você saiu há pouco tempo. Eu mostrei a ele fotos suas, falei o tempo todo sobre você, disse a ele para não sentir sua falta. Acho que ela não consegue esquecer você, disse a mãe à filha. Hoje ela passou metade do dia olhando para seu novo namorado e não tinha nada de bom a dizer sobre ele, assim como o anterior. Só que agora ela podia ver que sua filha estava se saindo muito bem com ele, então ela estava ficando completamente fora do relacionamento deles. Espere aqui, estou entrando, disse Sofia, e se dirigiu ao grupo onde Belry estava agora. Ela deu uma espiada e ficou observando por um bom tempo, vendo seu filho pegar os brinquedos com o resto das crianças. Belry, ela o chamou. O garoto olhou para trás e uma luz pareceu brilhar em seus olhos. Ele não conseguia acreditar que era realmente sua mãe que tinha vindo procurá-lo. Com todas as suas pernas, ele correu até ela, abraçou-a, apertou-se contra ela e ficou ali por um longo tempo. Meu garotinho, tudo vai ficar bem, disse-lhe a mãe, apertando-o contra ela, e ele simplesmente envolveu os braços ao redor do pescoço dela e estava disposto a ficar assim pelo tempo que quisesse. Então, eles deixaram o berçário juntos e foram para casa. Aqui tudo estava pronto, só faltava sentar-se à mesa e jantar. Mamãe decidiu que, dessa vez, não iria interferir de forma alguma no relacionamento da filha. Bem, me contem como vocês se conheceram, ela perguntou aos jovens. E eles começaram a contar uns aos outros como ele dirigia, como pegava trânsito e tudo mais. Bem, riu a mulher, como vocês podem estar tão errados? Ela olhou para a filha e para Sam. Então Sofia viu que seu filho queria dormir. Ela pediu desculpas a todos, pegou-o no colo e foi para o quarto. Por um lado, a garota percebeu que havia deixado o menino com a mãe para interrogatório, mas, por outro, pensou que agora eles iriam apenas conversar. Sam, você sabe que Sofia teve um relacionamento complicado antes de você, certo? A mulher começou a falar com ele. Sim, é claro que ela me contou, como se não estivesse com vontade de falar com a Cindy, mas, ao mesmo tempo, eu não podia deixar de respondê-la. O que você vai fazer? Ela perguntou. Eu tenho que fazer alguma coisa? Após um breve silêncio, o jovem perguntou a Cindy. Não sei, ainda quero algum tipo de estabilidade. Você não tem um apartamento, não tem dinheiro e seu emprego é estranho, disse a mulher a ele. Ficaremos bem, ela prometeu. Ok, eu acredito em você, não vou me envolver no seu relacionamento, só para que não acabe como. E ela parou de falar, porque naquele momento Sofia entrou na sala.
Do que você está falando? Perguntou ela, percebendo o que estava acontecendo. Eu só queria aliviar o clima. Está tudo bem, Sam se levantou e foi até ela. Bem, já que está tudo bem, podemos dar uma volta e depois voltar para a cama. Era óbvio pela expressão no rosto de Sofia o quanto ela estava feliz. Bem, é hora de fazer as malas e voltar? Disse Sam a ela no dia seguinte. Sim, eu sinto muito por me separar, mas... E ela se agachou na frente de Belry. Mamãe, ele olhou para o rosto dela. Eu vou te buscar logo, ela murmurou para ele. Agora ela e Sam estavam voltando para a cidade onde haviam se conhecido. Sofia ainda mantinha contato com Leslie e continuava trabalhando no mesmo lugar em que estivera quando se conheceram. Sofia havia limpado rapidamente o apartamento que eles haviam alugado. Agora era muito aconchegante. Cortinas baratas, mais bonitas, pendiam das janelas. Aqui e ali ela havia colocado algumas figuras incomuns. Tudo era muito bonito e esteticamente agradável. Você é minha anfitriã, Sam se aproximou e a beijou. Eles não ganhavam muito, apenas o suficiente para comprar comida e assim por diante. Sofia queria trazer o bebê para cá o mais rápido possível, mas não conseguiam, porque sempre havia obstáculos. Eles não tinham dinheiro, não podiam se afastar do trabalho e muitos outros fatores. E o mais importante era que Sofia tinha uma defesa de diploma dentro de um mês. Ela decidiu que, até receber o documento na formatura, não iria a lugar algum. Não se preocupe, você vai ficar bem, você é uma garota esperta, Sam deu um beijo no nariz dela. Obrigada por seu apoio, ela sorriu para ele. Ela se sentiu animada por dentro só de estar perto desse homem. Sofia chegou à escola, tinha tudo pronto, tudo assinado, aprovado por seus professores. Mas ela ainda estava muito nervosa. E quando tudo acabou, Sofia não conseguia nem acreditar que aquilo tinha realmente acontecido com ela. É claro que, quando ela chegou aqui, não com essa cor, ela queria ter um diploma, mas agora isso não importava. O que importava era que ela o tinha em suas mãos. Parabéns, meu amor. O jovem a tomou em seus braços e começou a girá-la. Eu me parabenizo, você sabe como. Ele apertou o documento contra si mesmo e não conseguia acreditar que aquilo realmente havia acontecido com ela. Quantos anos haviam se passado, ela nunca havia imaginado que as coisas poderiam mudar tanto em tão pouco tempo. Agora eles estavam de volta à sua cidade. Sam estava no trabalho, assim como ela. Começaram a conversar sobre como, mais cedo ou mais tarde, teriam de mudar Belry para cá de qualquer maneira. Sim, isso vai acontecer, mas vamos esperar um pouco. O jovem percebeu que estava dizendo isso a ela agora, e poderia parecer que ele estava contra o filho da garota, mas não era o caso. Realmente não havia dinheiro para nada. Onde ir trabalhar, onde conseguir esse dinheiro, ninguém podia imaginar. Escute, vamos arriscar. Sofia lhe disse um dia. Eles compraram mantimentos na loja com o último dinheiro que lhes restava antes do salário. O que vamos fazer? Ela não entendeu. Vamos comprar um bilhete de loteria. Ela mostrou a ele os 2 últimos bilhetes que restavam em sua bolsa. Tem certeza? Perguntou ele. Claro que sim, ela sorriu. Sem sair do caixa, Sam pediu ao funcionário um par de bilhetes de loteria, colocando-os no bolso. Eles foram para casa. Uma semana se passou e o casal se esqueceu dos bilhetes que haviam comprado na loja. Mas Sofia lavou uma grande quantidade de roupa no fim de semana e colocou as mãos nas leggings caseiras que Sam havia levado para a loja. Ela decidiu procurar em seus bolsos e tirou os ingressos. Dan, veja, nós esquecemos, ela os estendeu para ele e os mostrou. Oh, sério, ele sorriu e se lembrou de como eles os haviam comprado. Vamos ver, ele se sentou no sofá e abriu o laptop. Sim, vamos lá, parecia bom para ele. Quando eles digitaram o número do primeiro bilhete, não havia prêmios. Quando digitaram o número do segundo bilhete, Sofia pensou, a princípio, que algo havia acontecido com o computador. Ela o atualizou, digitou o número novamente, mais uma vez, aconteceu a mesma coisa. Sofia, o que está acontecendo? Gritou Sam da sala ao lado.
Não estou entendendo nada, mas parece que nosso bilhete ganhou. Ela olhou para o monitor com a boca aberta. E daí, qual é o prêmio? Ele se aproximou dela. Veja você mesma, ela apontou para o monitor. $100.000. Os dois olharam para a tela e não conseguiam acreditar que isso tinha acontecido com eles. Sofia imediatamente pegou o telefone e começou a ligar para a amiga, contando-lhe tudo em detalhes. Sofia, você tem muita sorte, disse Leslie a ela. Eu também sei disso, mas é tão estranho que isso seja possível. Nem Sam nem Sofia acreditavam que tudo isso estava realmente acontecendo com eles, e depois disso, eles tiveram que ir e voltar, fazer a papelada, receber os prêmios. Mas mesmo quando tudo foi feito e o dinheiro estava na conta de Sam, eles ainda não conseguiam acreditar que aquilo estava realmente acontecendo com eles. Você consegue imaginar algo assim? O jovem se virou para ela. Sam, do que você está falando? É claro que não posso, minha cabeça estava girando agora. Eles estavam sentados em casa uma noite, conversando. Você já pensou em como vamos gastar esse dinheiro? Perguntou Sofia. Ainda não, ele riu. Por que está rindo? Sofia não entendeu. Veja bem, quando não havia dinheiro e não precisávamos pensar em onde e com o que gastá-lo, não havia esse tipo de pensamento. E agora temos dinheiro, e você pensa, e se comprarmos isso, não teremos o suficiente para isso, e se comprarmos isso, não teremos o suficiente para aquilo, disse ela abstratamente. E o que você quer comprar? Sofia se perguntou, porque era tudo estranho, como um filme. A primeira coisa que Sam disse foi que eles deveriam comprar uma casa com terreno, que ele sempre sonhou com isso e que, agora que havia essa oportunidade, era um pecado não aproveitá-la. Sofia não se opôs, mas disse para não pensar em castelos. Logo eles teriam uma pequena casa. Um lugar só para eles, como poderiam acreditar nisso? Sofia andou pela sala. Pronto, agora é sua vez, disse Sam. Ultimamente, quando ela tinha dinheiro, havia mudado muito. Concordo, ela estava tão feliz que parou de reparar em tudo. Agora era hora de deixar o lugar tão aconchegante quanto ela queria. Ela começou a reformar. Sofia estava escolhendo o papel de parede, o piso, as cores para que tudo ficasse bonito. Ela percebeu que estava fazendo tudo para si mesma. Ela deu atenção especial ao quarto das crianças. Sofia percebeu que logo ela e seu filho estariam morando aqui, todos juntos. Eu decidi outra coisa. Sam chegou em casa um dia, eles estavam sentados jantando, ele olhou para Sofia. Ela sempre o ouvia primeiro, depois lhe dava conselhos ou concordava. Decidi que deveríamos abrir um pequeno negócio, precisamos investir em algum lugar, disse Sam à sua amada. Claro, tudo bem, ela não se opôs de forma alguma. Aqui, veja o que eu decidi fazer. Ele colocou na frente dela uma pasta com alguns papéis. Quando Sofia começou a ler tudo, percebeu que Sam queria abrir uma cafeteria, onde venderia café e doces frescos para a viagem. Mas seria bom ficar sentada ali. Eu gosto disso, ela olhou para seus olhos favoritos. Sam começou a fazer o que havia decidido. Ele teve a ajuda de pessoas especialmente treinadas, não poderia ter feito isso sozinho. Tânia, oi, Sofia chegou um dia para visitar uma amiga. Oi, como vai? Ela encontrou no corredor. Sabe, eu tenho medo de azaração, mas está tudo tão bom que mesmo com medo, sentada na cozinha, Sofia e Leslie colocaram vários petiscos. As amigas conversaram por um bom tempo, depois Victor chegou em casa, ele também estava ciente do que havia acontecido na vida de Sam e Sofia. Talvez você devesse parar com isso então, para que você precisa de tudo isso? Ele olhou para ela. Não, para quê? Estou bem com isso, posso acompanhar. Ela olhou para ele e balançou a cabeça. Ok, você decide. O homem não entrou em uma discussão com a garota. Agora vamos terminar os reparos, e então estaremos esperando por você para a festa de inauguração, disse Sofia. E você não quer nos convidar para o casamento? Leslie deu uma piscadela. Claro, mas só vai demorar um pouco, Sofia assentiu e sorriu. Ela mesma não se importaria de se casar com Sam.
para o casamento e depois para a festa de inauguração logo em seguida. Leslie não queria lhe conceder nada. Elas se sentaram e conversaram mais um pouco. Era tão reconfortante, tão familiar. Depois disso, Sofia foi para casa. Quando chegou lá, decidiu conversar com Sam sobre o que ela e a amiga tinham acabado de discutir. Você está me pedindo em casamento? Perguntou ele. Por que não? Ela riu. Bem, então você se encarrega de organizar e convidar os parentes e eu me encarrego do resto, disse ele com um ar de negócios. Tudo bem, ela bateu palmas. No dia seguinte, Sam chegou em casa com um enorme buquê de flores e lhe deu um anel. Embora o casal agora tivesse dinheiro, Sofia não queria nenhuma pompa. Ela escolheu um vestido discreto, eles convidaram pessoas e alugaram um pequeno restaurante. Tudo está bem, ela se tranquilizou pela manhã. Ótimo, ela lhe mostrou um amigo que a apoiava. Hoje, seu filho e sua mãe estavam ao seu lado. De fato, Sofia pensou que Beori ficaria aqui. Tudo correu muito bem, todos estavam felizes, tanto os recém-casados quanto seus convidados. Eles foram para casa e hoje Beori dormiu em seu novo berço pela primeira vez. Oh, filha, é muito dinheiro que não vai lhe servir para nada, disse a esposa. Mamãe, vamos lá, vai dar tudo certo, garantiu a filha. Está tudo bem, prometi ficar longe de você, disse a mãe, e elas se abraçaram. Sofia fazia tudo na casa, como havia prometido ao marido, enquanto ele cuidava da cafeteria e de todo o resto. Agora que a reforma estava quase concluída, eles precisavam encontrar trabalhadores e começar a se preparar para a inauguração. Agora seu filho estava perto, seu querido marido também estava aqui, com o que mais ela poderia sonhar? A garota gostava de tudo em sua vida, já havia se esquecido de quando sonhava com algo. Com Leslie, elas continuaram a se comunicar, seus maridos também se encontraram e, agora, constantemente juntos, discutiam alguns assuntos de negócios. Sofia, olá, meu marido chegou em casa sozinho. Olá, ela saiu para encontrá-lo. Conheço o Tony, este é o Tony, ele será meu acompanhante, ele apresentou seu acompanhante, que estava ao lado dele. Prazer em conhecê-lo, disse ela, percebendo que o marido estava se tornando um verdadeiro homem de negócios. Hoje eles estavam sentados na cozinha, conversando sobre várias coisas, especialmente sobre café. Deveríamos comprar um carro para ficarmos mais confortáveis, disse Tony a Sam. Sim, eu também estava pensando nisso. O marido olhou para a esposa. Decidido, feito, Sam estava sobre rodas agora. Ele havia quase que completamente parado de aparecer em casa, passando todo o seu tempo com Tony. Sofia ficou um pouco ofendida com isso, mas percebeu que se tratava de negócios e que era preciso manter os olhos bem abertos. Querida, estou convidando você para a inauguração do nosso café, disse ele a ela uma noite, quando estava chegando tarde em casa. Fico feliz e, com certeza, irei, caindo no sono, respondeu Sofia, e eles prepararam tudo, convidaram amigos, parceiros, qualquer pessoa que quisesse vir. A cafeteria começou a funcionar, estava em uma boa localização, então o tráfego era grande. A família começou a ter lucro. Mas nem tudo passa sem deixar rastros, com o dinheiro veio a popularidade, e também o caráter de Sam começou a mudar. Agora ele se tornou arrogante, mas só se comportava assim com os outros, na família ele continuava o mesmo. Por que você brigou com ele? Perguntou Sofia. Não se intrometa nos assuntos dos outros, ela se lembrou dessa frase por toda a vida. Porque para ela eles eram estranhos, afinal, o café é comum, ela não faz muita coisa lá também. Mas ela não disse nada ao marido, engoliu todas aquelas palavras. Beori foi para o jardim de infância, Sofia continuou a trabalhar. Por que você vai lá todos os dias? Se quiser ganhar algum dinheiro, vá para a cafeteria, não há mãos suficientes, disse Sam a ela. Por favor, amor, não fale comigo sobre trabalho, ela pediu. E eu não entendo por que minha esposa tem que trabalhar lá, ele balançou a cabeça. Desde que não me custe trabalho, posso fazer tudo, ela não sabia como fazê-lo mudar de ideia. Tudo bem, trabalhe se quiser, ela foi para seu escritório. A cada dia que passava, Sam se tornava mais rude, e Sofia percebia isso, mas, mais uma vez, ela se manteve em silêncio, porque percebeu que aquele era seu trabalho e que era assim que deveria ser. O tempo passou, o negócio prosperou.
Nada mudou na vida de Sofia. Belry foi para a primeira série. A mulher começou a perceber que seu marido estava de olho no dinheiro. O dinheiro que eles haviam ganhado já havia desaparecido há muito tempo, mas a cafeteria estava funcionando, era lucrativa. Eu fui à casa do Tony. Sam começou a ir à casa dele quase todas as noites. Por que você não pode passar uma noite lá em casa? Perguntou Sofia, aborrecida com tudo aquilo. Temos um negócio em comum, preciso consultá-lo, disse ela como se o marido tivesse sido interrompido. Como essa causa comum me aborrece, Sofia estava irritada. Em sua família, fazia muito tempo que palavras de amor não eram ditas. Sam e Sofia discutiam cada vez com mais frequência. E do que você vai viver se isso não acontecer? Respondeu seu marido. É isso aí, vá para o seu Tony. Ela lhe deu as costas e foi até o filho. Quando a primeira série terminou, Sofia decidiu visitar a mãe por uma semana. Olá, ela e Belry entraram no apartamento. Meus queridos chegaram, a mulher os abraçou. Sofia não queria dizer nada para a mãe porque entendia que, às vezes, é ruim. Por que uma mulher pensaria coisas diferentes sobre o marido? Deixe-o pensar que eles estão indo bem. Por que você não deixa seguir comigo durante o verão? Perguntou Cindy. Acho que ninguém se importa. Ela se inclinou para o filho e o beijou. O neto sentiu falta da avó, então concordou em ficar também. Sofia visitou a mãe por alguns dias, depois fez as malas e foi para casa. Ela entrou em casa e seu marido estava sentado em uma cadeira em frente à porta, olhando para ela de um ponto. O que há de errado com você? Sua esposa se aproximou dele. Onde você esteve? Perguntou ela, em vez de responder. O que está fazendo? Na casa de minha mãe, ela me olhou fixamente, sem entender onde estava o Sam que ela conheceu anos atrás. E se ele não estivesse, ele olhou para ela. Qual é? Como um homem pode mudar assim? Sofia gritou, porque percebeu que não queria viver com um homem como aquele. Agora você está me acusando da sua farra? Ele sorriu. Não estou acusando você de nada, nunca lhe dei motivos para pensar assim de mim, as lágrimas ainda escorriam dos meus olhos. Eu só não tinha notado, ele bateu no joelho com os dedos. Sam, por favor, vamos conversar como costumávamos fazer. Seu amor não tinha ido a lugar algum, ela ainda era a mesma, mas era óbvio que seu marido estava começando a ficar frio com ela. Sabe, eu não quero falar sobre nada ainda. Em primeiro lugar, não estou com vontade. Em segundo lugar, e ele parou de falar e olhou para ela. Você não era assim quando isso aconteceu, o dinheiro o arruinou, ela disse a ele. Aquela noite consistiu inteiramente em discussões. Ele gritava com ela gritava com ele. Graças a Deus, Belry não estava em casa. Ela percebeu que seu marido estava mudando diante de seus olhos. As conversas eram apenas sobre dinheiro, o parceiro, viagens de negócios e nenhuma palavra sobre a família. Foi muito doloroso e doloroso. Tenho que ir, disse ele a Sofia. Você vai ficar fora por muito tempo? Ela se aproximou dele. Não sei, ele se virou, calçou os chinelos, saiu do apartamento, e ela ficou esperando, talvez ele a beijasse ou a abraçasse, dissesse uma palavra gentil. Mas Sam não fez nada disso. Sofia sentou-se na cozinha, pegou o telefone e discou o número de Leslie. Ei, amiga, o que está acontecendo? Ela atendeu imediatamente. Tânia, você pode vir me ver? Estou me sentindo muito mal, perguntou Sofia. Claro que sim, agora eu vou. Leslie nunca se recusou, se alguém precisasse de ajuda, e uma amiga e ainda mais. E, com certeza, em algumas horas ela estava na cozinha da casa de Sofia. A anfitriã já havia posto a mesa, elas se sentaram, começaram a tomar chá e a comer alguns doces. Mas, em um determinado momento, Sofia não aguentou e começou a chorar. Qual é o seu problema? Leslie não entendeu. Não posso continuar vivendo assim. Sam havia mudado muito. Se antes ele era um homem perfeito, ele me amava, eu o amava, ele aceitava meu filho, ele se comunicava com minha mãe. Agora ele é uma pessoa completamente diferente. Você deveria ver como o dinheiro o mudou, soluçou a garota. Bem, espere,
Talvez tudo se acalme, dê a ele tempo para recobrar o juízo, Leslie tentou encorajar a amiga. Quando isso vai acontecer? Quanto tempo já se passou? Por que então eu não perdi a cabeça por causa desse dinheiro enorme e louco? Disse Sofia à amiga como se ela fosse culpada de alguma coisa. Bem, nós somos mulheres, somos fortes, e tudo o que pode pensar sobre o futuro. Ela não sabia que palavras encontrar para Leslie, então Sofia não pensou muito sobre si mesma. O mais frustrante é que ela acha que é tudo dela. Sim, talvez tenhamos adquirido tudo antes do casamento, colocado no nome dele, mas nunca pensei que esse homem pudesse mudar e que tudo daria errado. Leslie viu que Sofia já estava ficando histérica. Por que você pensa logo no que é ruim? Primeiro você tem que pensar no que é bom e depois em todo o resto. Sua amiga pegou sua mão. Estou vendo como é. Ela pode levantar a voz para mim, mas não presta atenção. Sofia se sentou, enrolou os dedos e contou tudo para a amiga, e ficaram sentadas por mais um tempo e a garota se preparou para ir para casa. Já era quase meia-noite. Ok, tchau, Leslie abraçou na porta. Posso ligar para você de novo um dia desses? Perguntou Sofia. Claro, por que você pergunta? Eu estou sempre aqui para você, eu sempre estarei aqui para você. Ela afastou uma mecha de cabelo que havia caído no rosto da amiga, abriu a porta e foi para o carro. Sofia se arrumou na cozinha e foi para seu quarto. Ela esperou por Sam, mas ele ainda não havia aparecido. Ela tentou ligar para ele algumas vezes, mas o telefone não estava disponível. Dentro dela havia uma espécie de excitação, e em sua alma havia todo um clamor. Apesar da hora, ela decidiu ligar para sua mãe e contar tudo. Imagine, e ele lhe contou o que estava acontecendo na família. Você tinha tantos princípios, disse-lhe a mãe. Eu não sei o que fazer, agora algo está acontecendo dentro de mim, como se algo fosse acontecer, disse Sofia. Sua mãe a ouviu, tentou apoiar a filha, mas não sabia o que fazer. Vamos, vá para a cama, não pense em mais nada, vá até a cozinha, tome um chá calmante, depois deite-se, conte até 10, feche os olhos e tudo ficará bem, disse-lhe sim. Sofia fez isso, deitada na cama, não conseguia fazer nada além de pensar em Sam. Quando estava prestes a adormecer, ouviu o telefone vibrar. Ela o procurou perto do travesseiro, apertou o botão verde e o colocou no ouvido. Alô, alô, está me ouvindo? Tocou. Sim, Sofia respondeu com uma voz sonolenta. Sou obrigado a informá-la que seu marido sofreu um acidente de carro. Ele está agora no hospital e, se você quiser vê-lo, precisa ir até lá. Ela ditou o endereço. O sonho se foi. Sofia imediatamente pulou da cama. Ela se olhou no espelho e viu bolsas escuras sob seus olhos. Mas não havia tempo para mudar nada. Vestiu-se rapidamente e correu para seu amado marido. Ela foi parada no hospital e lhe disseram que Sam estava na UTI e que não havia como chegar até ele. Sofia sentou-se no corredor. Ela estava chorando e pensando em tudo o que faria para que seu marido se recuperasse. Ele havia ficado aqui o dia todo. Foi só à noite que ela foi para casa para preparar algo para comer e pelo menos dormir algumas horas. Ela ligou para o trabalho e disse que não viria. No dia seguinte, e pelo resto do tempo, Sofia estava constantemente ao lado do marido. Querida, ela acariciava a cabeça dele. Embora já tivesse sido submetido a várias operações, Sam não estava melhorando. Ele estava consciente, abria os olhos, gemia alguma coisa, e isso era tudo o que fazia. Sofia, oi, como você está? Sua mãe a chamava constantemente. Mamãe, está tudo bem, estarei aí em breve, ela prometia à mulher todas as vezes, mas cada vez ela falhava. Não se preocupe, eu cuidarei de Belry, o mais importante é que você esteja bem. Não importava o que a mulher sentia por Sam, ela ainda estava preocupada com ele. Obrigada, Sofia não conseguia parar de agradecer a ele. Tony agora era o único que estava cuidando de tudo na cafeteria. Sofia não tinha tempo para nada, ela passava o tempo todo com Sam. Ele estava muito machucado. Não conseguia andar, não conseguia falar, conseguia mexer os braços, mas muito lentamente. Sua esposa fazia tudo por ele, naquele momento seu amor parecia crescer ainda mais, ela fazia tudo por ele. Ela precisa de ajuda? Tony a chamava com frequência.
Não, obrigada, ela pedia quando realmente precisava de ajuda, só não queria incomodar o homem. Sofia, não seja tímida, se precisar me ligue, estou sempre aqui para você, dizia ela ao amigo e parceiro do marido. É claro, ela lhe prometeu. Em algum momento, Sofia pensou que sua mãe deveria se mudar para cá, para casa, para que ela e o filho ficassem perto um do outro. Mas, novamente, tudo não deu certo. E o dia de aula foi passando, e descobriu-se que Belry estava apenas faltando à escola. Oi, querido, Sofia entrava no quarto todos os dias e sorria para o marido. Naturalmente, ele não podia lhe responder, pois ficava deitado olhando. E ela não lhe dava atenção alguma, apenas se aproximava, acariciava sua cabeça, sorria, abria todas as caixas e começava a alimentá-lo. Sofia só chorava quando estava sozinha. Ela via que Sam estava piorando a cada dia. Os médicos estavam muito ocupados, não sabiam o que fazer. Tony, você pode vir aqui? Sofia ligou para ele, chorando ao telefone. Claro, onde você está? Ele respondeu. Estou no hospital agora, mas estou indo para casa. A voz de Sofia estava tão deprimida que o homem percebeu que ela estava muito chateada. Meia hora depois, ela já estava no prédio do hospital. Ele se aproximou da enfermaria, uma mulher estava sentada ao lado dele. O que havia acontecido? Ele se sentou ao lado dela. Ela não faz mais nada. Costumava piscar quando eu lhe perguntava, mas agora só fica olhando e não faz nada, e ela soluçou e enxugou as lágrimas. Posso entrar? Ela apontou para o quarto. Claro que sim, ele não se importava. Agora a garota estava sentada e pensando em como estava cansada. Seus braços estavam caídos, mas era necessário continuar cuidando do marido. Quando Tony saiu da sala, você podia ver pela expressão de seu rosto que ele estava abatido. Ele se aproximou da esposa de seu amigo, pegou-a pela mão e a conduziu pelo corredor em direção à saída. Para onde estamos indo? Ela olhou para ele. Venha, vou levá-la para casa, você precisa descansar, se arrumar e dormir um pouco. Eles saíram para o pátio, Tony a colocou no carro, levando-a para casa. Você vai ficar? Ela perguntou a ele, não posso ficar sozinha agora. Claro, eles subiram para o apartamento. Sofia foi direto para o quarto, deitou-se no sofá, e Tony foi até a cozinha, encontrou um sedativo, diluiu em um copo e o levou para Sofia. Eles deveriam voltar ao hospital em algumas horas. Só posso levá-la eu mesmo, o homem olhou para ela. Tudo bem, eu vou me virar sozinha lá, não estou acostumada, respondeu ela. Quando pararam, Sofia saiu do carro, já percorrendo o caminho conhecido. O médico a encontrou no corredor. Você está bem? Perguntou ele. Sim, há algo errado? Sofia estava preocupada. É claro que não quero falar sobre isso, mas acho que seu marido não viverá até amanhã. Os olhos de Sofia estavam confusos. Ela não entendia como isso poderia ter acontecido. Até pouco tempo atrás, eles tinham uma boa família, tudo era normal e o dinheiro que ganhavam não lhes trazia nenhuma felicidade. Mas o que o médico estava lhe dizendo agora, ela encarou com normalidade, pois estava se preparando para essa notícia há muito tempo. Quando Sofia entrou no quarto, Sam estava deitado com os olhos fechados. Parecia estar dormindo. Ela não o incomodou, sentou-se em uma cadeira próxima, pegou um livro e começou a ler em voz alta. Depois de ler algumas páginas, ela percebeu que Sam estava deitado, sem nenhum sinal de vida. Sofia entrou em pânico, saiu para o corredor e chamou a enfermeira, e quando as duas entraram no quarto, a enfermeira olhou para ela e levou as mãos à boca, pois precisava verificar novamente. Sim, de fato, Sam havia desaparecido. A própria Sofia não sabe por que não estava emocionada naquele momento. Talvez ela já estivesse tão cansada que não conseguisse chorar ou rir. Ela apenas caminhou até a janela, virou-se, olhou para fora e pensou em como eles tinham tudo e aquele maldito bilhete de loteria havia arruinado tudo. Alô, Tony. Ele discou o número dela. Sim, Sofia, estou ouvindo, ele respondeu imediatamente. Sam não está mais conosco, e ela disse a ele. Jesus, que pesadelo, faça suas malas, vá para casa,
estarei em sua casa em algumas horas, ele respondeu. Sofia conversou com o médico, desceu as escadas, chamou um carro, entrou nele e foi para casa. Ainda havia muito a fazer: ligar para o serviço funerário, encomendar tudo, comprar as coisas necessárias e notificar todos os parentes e amigos que conheciam seu marido. Era tudo automático. Enquanto Sam estava na funerária, em casa ela cobria todos os espelhos com lençóis. Ela precisava falar com alguém, mas ninguém estava lá. Mais de 2 horas haviam se passado, mas Tony ainda não havia chegado. Ele ligou dizendo que tinha um assunto a tratar. Sofia estava sozinha. Ela ficou sentada na cozinha por um longo tempo, imaginando como e o que aconteceria em seguida. Ela tinha uma casa grande, uma cafeteria para cuidar, tudo para comprar e assim por diante. Embora Tony fosse sócio, ela e o marido eram os donos da maior parte da empresa, portanto, estavam no comando. No dia seguinte, ela se levantou de manhã, dirigiu até o hospital, descobriu como e o que fazer, pegou as coisas de Sam e as levou para casa. Ele estava procurando tudo na lixeira e viu um celular. Quando tentou abri-lo, percebeu que estava protegido por senha. Ele tinha que descobrir onde a senha estava escrita. Ele começou a procurar letras e números, percebendo que Sam não poderia ter digitado nada complicado. Primeiro foi sua data de nascimento, depois a data de nascimento de seu filho. Finalmente, ela decidiu digitar sua data de nascimento, mas estava tudo errado. Sofia ficou olhando pela janela, pensando. Então, por sorte, ela digitou a data de seu casamento e, quando apertou OK, a tela se desbloqueou. A própria Sofia não sabia o que queria encontrar ali, estava apenas curiosa, talvez algum registro importante ou algo assim. Ela entrou na galeria e viu que havia um vídeo gravado alguns dias antes do acidente. Sofia apontou para ele, e o rosto de seu falecido marido apareceu na tela. Olá a todos, ela acenou com a mão. Não sei, mas é como se eu tivesse vontade de gravar este vídeo hoje. Algumas pessoas podem achar que é preconceituoso, mas, se não houver problema, eu o apagarei. Era possível vê-lo se contorcendo em frente ao espelho. É como se eu soubesse que algo ia acontecer, suspirou Sofia. Então vou continuar. Sofia, quando nos conhecemos, eu a amava, fiz tudo por você. Ainda a amo e deixo dinheiro em sua conta. É claro que não é muito, mas acho que você terá o suficiente para a primeira vez, e depois fará algo por conta própria. Vou deixar minha casa, minha cafeteria e tudo relacionado a ela para meu sócio Tony, disse ele, sorriu para a câmera, mandou um beijo e desconectou. Sofia olhou para o telefone, sem saber se isso estava realmente acontecendo ou se ela estava confusa. Agora ela estava discando o número do advogado com quem Sam estava trabalhando para consultá-lo. Sim, Sam havia redigido um testamento. Sim, Sam tinha feito um testamento e todos os seus bens tinham ido para Tony, ela confirmou. Isso não podia estar certo. Sim, Sofia não era gananciosa, mas simplesmente, ela percebeu, eles construíram essa casa juntos, fizeram negócios juntos. E agora que ele se fora, ela havia entregado tudo a um amigo. Como isso era possível? Ele tinha um filho, pelo menos havia lhe deixado alguma coisa. Sofia discou o número de Nikita, com a voz trêmula, mas agora não com pena ou qualquer outra coisa, mas simplesmente com injustiça. Alô, respondeu ela. Sofia, desculpe-me por não ter ido vê-la ontem. Não, tudo bem, diga-me, você sabia que Sam estava jogando tudo em você? Perguntou Sofia. Ele me disse algo sobre isso, que ultimamente eles começaram a brigar muito, que ele faz tudo pelos negócios e você está sentada em casa, sem fazer nada, e Tony começou a contar a ela. Eu estou sentada em casa? Ela ficou surpresa com a reviravolta dos acontecimentos. Sofia, me desculpe, não tenho nada a ver com isso, ele respondeu e desligou. Não, você vai me ouvir até o fim, e ela ligou para ele novamente. Bem, o que mais? Pelo tom de voz, percebi que ele estava um pouco irritado. Estou fazendo as malas, a casa é sua e estamos indo para a casa da minha mãe, espero que não se importe se voltarmos mais tarde e levarmos o resto conosco. E você mesmo pode enterrar seu amigo e sócio, disse ela, em voz alta, e apertou o botão de desligar, depois jogou o telefone no sofá. No início,
Ela queria ficar histérica, chorar, gritar mais um pouco, mas depois mudou de ideia. Pegou algumas das coisas do filho, suas próprias coisas, seus documentos e foi para a estação de trem. Agora ela só queria uma coisa: ver sua mãe, seu filho, abraçá-los e nunca mais se separar deles novamente. Filha, o que você está fazendo aqui? Cindy não a entendia. Mamãe, você não sabe o que ele fez. Ele pulou no pescoço dela, o desgraçado. Eu lhe disse que isso aconteceria. Acabou. Deixe que os amigos dele o enterrem, eu nem vou ao funeral. Ela soluçou no ombro da mãe. Tudo bem, filha, é isso, vamos ver, você vai se acalmar, vai dar tudo certo. A mulher acariciou sua cabeça. Depois disso, eles colocaram Belry em uma escola na mesma cidade onde a mãe de Sofia morava. Ela também começou a procurar emprego, pois não queria voltar para a cidade onde Alessa morava. Foi difícil, mas ela conseguiu se estabelecer. Agora todos moravam no apartamento de seus pais. Seu filho estudava, ela trabalhava e sua mãe a ajudava em tudo, como havia prometido. Sofia não foi ao funeral ou a qualquer outro lugar. Ela ficou pensando em como um homem que lhe disse que a amava mais do que qualquer outra pessoa no mundo, que lhe prometeu montanhas de ouro, poderia fazer uma coisa dessas. Tudo bem, com ela ele não é ninguém para ele, mas por que ele não deixou nada para o filho, considerando que todos os bens, mesmo que estivessem escritos nele, e comprados antes do casamento, mas todos criados e feitos juntos, vários anos se passaram. Sofia já havia se conformado com a situação. Ela não se arrependia de nada, tudo estava bem em sua vida. Apenas uma coisa permaneceu inalterada: ela não confiava mais nos homens e não queria conhecer ou se encontrar com ninguém, não importava quantas vezes sua amiga Leslie ligasse para ela e a convidasse para uma visita. Nenhuma vez ela respondeu positivamente. Em um fim de semana, ela e Belry decidiram ir a um café. Eles estão sentados, conversando. De repente, o telefone de Sofia toca. Ela viu o nome de Tony na tela. Sofia curvou os lábios, sem querer atender, mas ele insistiu tanto que ela teve de fazê-lo. O que você precisa? O que você precisa? Perguntou ela sem dizer alô. Sofia, precisamos nos encontrar e conversar. Ele não podia vir sem avisar, pois sabia que ela não o deixaria entrar de jeito nenhum. Ok, você sabe onde meus pais moram? Ela se perguntou, imaginando o que esse homem queria dela depois de todo esse tempo. Sim, claro que sei, respondeu ele. Bem, é para lá que você deve ir. Ela desligou o telefone. E então, mamãe, você vai falar com ele depois de tudo o que aconteceu entre você e ele? Belry se perguntou. Ele tinha ouvido a avó e a mãe conversando, e estava mais ou menos ciente de tudo o que estava acontecendo. Por que não conversar? Não importava agora, ela não se preocupou em explicar nada. No dia seguinte, mais ou menos no mesmo horário, Tony já estava na cidade, e eles combinaram de se encontrar na mesma cafeteria em que haviam estado ontem com seu filho. E agora eles estavam sentados à mesa, olhando um para o outro. Você não mudou nada, continua linda como sempre, ele disse a ela. Bem, você também está. Ela sentiu fisicamente que não queria falar com ele. Podemos pedir alguma coisa? Tony olhou para o garçom, agora só havia café na frente deles. Diga o que quiser, não tenho muito tempo. Ela esfregou o guardanapo e não queria falar com ele de jeito nenhum. Sofia, eu sei que você encontrou um vídeo no celular do Sam em que ele diz que deixa tudo para mim. Bem, você deve saber que há outro vídeo, e ele colocou o pendrive sobre a mesa. Qual é o vídeo? Ele está curioso. Bem, se você quiser, podemos assistir juntos, sorriu Tony. Para isso, temos que ir para casa, pelo menos, porque não há computador. A garota olhou para o pendrive e percebeu que aquela coisinha tinha todas as provas. Eu levo, tenho um laptop no carro. O homem se levantou da mesa e saiu. Quando eles conectaram o pendrive, Sam reapareceu na tela. Olá a todos, como no primeiro vídeo, Tony acenou com a mão. Espero que tenham recebido meu vídeo no qual eu digo que estou deixando todos os meus pertences para vocês. Portanto, esta é a segunda parte. Se esse vídeo está no seu telefone para que alguém possa encontrá-lo, este eu envio pessoalmente.
Ultimamente, à medida que os negócios melhoraram e a vida melhorou, Sofia tem sido um pouco fria comigo. Ela tem ficado até mais tarde no trabalho, indo para a casa da mãe, fazendo outras coisas. Por isso, quero saber como ela está se saindo. Estou realmente lhe deixando todos os meus bens, a casa, o café, as terras. Em primeiro lugar, sei que isso só aumentará meu capital e, em segundo lugar, depois disso, se Sofia realmente não fez nada disso, e quando algo acontecer comigo, ela não encontrará outra pessoa e não perderá tudo. O quê? Sofia se virou e olhou para Tony. Eu não acreditei quando recebi o vídeo. Em primeiro lugar, como Sam é um rapaz jovem, o que aconteceu com ele para que escrevesse esses vídeos? E, em segundo lugar, eu nunca suspeitei que ele estivesse fazendo algo embaraçoso. Tony franziu a testa. Então, parece que... E Sofia não terminou, ela começou a chorar. Percebendo que não havia enterrado o marido, que tinha ido embora, que tinha deixado tudo para trás, ela não tinha se dado conta. E como ela poderia se dar conta se o pendrive chegasse mais tarde? O que faremos agora? Ela olhou para Tony. Não posso responder a essa pergunta. Só sei de uma coisa, que em breve iremos com você ao cartório e eu lhe apresentarei tudo, respondeu ele. Agora tudo estava estranho. Acontece que o próprio Tony não sabia o que fazer. Mas agora ele percebeu que Sofia realmente não fazia nada. Ela vivia sozinha, e como Sam poderia pensar assim sobre sua esposa, que sempre esteve ao seu lado? Desculpe-me, a garota corou, baixou os olhos. Me desculpe, eu tenho trabalhado todo esse tempo, o café está subindo, eu decidi abrir um restaurante. Dividi o dinheiro como antes, está tudo em depósito, então não se sinta mal, você e Belry não são pobres, ela sorriu. Por que um homem como aquele sozinho? Ela não sabia por que se perguntava. Não sei lhe dizer, agora foi a vez de Tony corar. Tudo bem, Sofia não insistiu. Ela se sentia diferente em relação a esse homem agora. Você vai voltar? Ele olhou para ela. Acho que tenho que falar com minha mãe, ela não escondeu nada dele. Sofia, e ele pegou a mão dela. O que foi? Ela olhou para ele. Posso ir à sua casa ou passar por lá? Ele a olhou nos olhos. Tony, isso não seria considerado uma traição? Ela percebeu que se sentia bem com esse homem por perto. Acho que não, ele era meu melhor amigo, seu marido favorito, e não tinha acabado, estava claro. Tudo bem, eu vou logo, preciso dar um jeito nas coisas aqui, depois a gente vê. Sofia sorriu. Ela voltou para casa, estava de muito bom humor. Você está brilhando, o que há de errado com você? Perguntou Cindy. Mamãe, parece que não é o que eu pensava. Ela se sentou em uma cadeira e me contou tudo. O que você acha que vai fazer agora? A mulher ficou muito surpresa. Não sei, vou voltar e ver o que está acontecendo com a casa, acho que vou deixar o Tony cuidando dos negócios, ela começou a enumerar. Oh, Sofia, não estou reconhecendo você, tão quieta, modesta, e o aperto, se Deus quiser, mostrou a mãe o punho cerrado. No dia seguinte, ele foi à empresa onde agora trabalhava e escreveu uma carta de demissão. Ele teve que trabalhar nela, mas depois ficou livre. Belry, e sentou-se à frente dele, sua mãe. Sim, estou ouvindo, e até sei o que você vai dizer. O rapaz olhou para ela. Como você vai reagir a isso? Eu prometo a você, 3 meses, no máximo 6 meses, e eu vou buscar você e a vovó, e vamos morar juntos em nossa casa, disse Sofia, e ela mesma acreditou em suas palavras. Ela arrumou suas coisas como desejava e foi levada para fora. No caminho, a primeira coisa que fez foi ligar para Leslie, com quem havia mantido contato até então. Sofia lhe contou tudo, e sua amiga ficou muito feliz por ela. Ela a convidou para visitá-la. Tony a encontrou na estação de trem, depois foram para casa, onde Sofia fez tudo com suas próprias mãos. Quando ela entrou na casa, as lembranças voltaram com força total. Está sendo difícil? Tony se aproximou dela e colocou o braço ao redor de seus ombros. Ela assentiu levemente com a cabeça, mas não se afastou. Depois disso, a papelada começou. Sofia se sentia estranha, não entendia por que Sam havia tornado tudo tão complicado. Será que ele realmente não confiava tanto assim nela?
Quando ela compartilhou seus pensamentos com Tony, ele adivinhou que sua amiga estava gravando todos aqueles vídeos e cuidando da papelada, sem pensar que algo aconteceria com ela. Venha jantar lá em casa hoje à noite, Sofia o convidou quando tudo estivesse pronto, casa e tudo mais, de volta à sua posse. Com prazer, ela respondeu. Enquanto estava sozinha em casa, ligou para o número da amiga e convidou-a e ao marido para apresentá-los a Tony. A sensação era boa em sua alma. Sofia não conseguia acreditar que sua vida estava começando a melhorar novamente. Tony chegou primeiro, com um grande buquê de rosas chá nas mãos. Isso é para mim? Ela olhou para ele, com as bochechas ardendo. Sofia, outro dia você me perguntou por que eu estava sozinha. Porque, assim que a vi, pensei que não havia mais ninguém no mundo. Então eu estava sozinha, e agora? E ela parou de falar e olhou para baixo. Tony, e ele se aproximou. Podemos tentar, disse o convidado em voz baixa. Podemos sim, ela corou novamente como uma criança. Naquela noite, eles tiveram um bom jantar. No dia seguinte, decidiram ir atrás de Cindy e Belry. Agora que todos moravam juntos, era agradável e tranquilo. Victor ofereceu novamente a Sofia que saísse e trabalhasse para ele. Obrigada pela oferta, mas prefiro ajudar na cafeteria, respondeu ela. Tony estava fazendo um bom trabalho. A essa altura, eles estavam morando juntos com Sofia. Belry aceitou o homem, embora não como um pai, mas com muito respeito por ele, porque amava sua mãe. Você quer se casar comigo? 2 anos depois, Tony pediu Sofia em casamento. É claro que ela se aproximou e se aconchegou a ele. Sofia agora percebia que Sam havia conhecido esse homem por um motivo. Deus devia querer que ela tivesse alguém que ficasse com ela e cuidasse dela. Filha, parabéns, Cindy foi até eles e lhes deu um abraço. Pela primeira vez, ela gostou da escolha da filha. O casamento foi modesto, ainda com a mesma empresa, realizado em um restaurante. Depois disso, Sofia ajudou o marido em tudo como antes. Belry cresceu e também contribuiu com o trabalho e a família. Você já pensou para onde vai? Perguntou Tony. Sim, quero ser engenheiro, respondeu ele. Boa escolha. O homem apertou sua mão. Todos que conheciam essa família viam como eles eram decentes e honestos. Tony amava Sofia tanto que não conseguia expressar isso em palavras. Todos os dias ele agradecia e pedia desculpas à amiga. Mamãe, está em casa? Belry chegou da escola um dia. Sim, o que foi? O garoto terminou o 3º ano. Esta é a Sarah, esta é a Sarah. Sofia viu uma garota ao lado de seu filho. Olá, a mulher se aproximou dela e a abraçou. Boa tarde, respondeu a mulher modestamente. Entrem, a mãe os chamou para a mesa. Mamãe, tenho novidades. Sarah e eu estamos juntos há 6 meses e decidi pedi-la em casamento. Ela olhou para Sofia e Cindy. Essa é uma ótima notícia. Significa que haverá outra pessoa em nossa família. Todos ficaram felizes. Quando Tony soube esta tarde, ele decidiu dar uma grande festa. Belry lhe agradeceu. No dia do casamento de seu filho, Sofia pediu ao marido que a levasse ao cemitério. Ela se aproximou do túmulo do marido, ficou em silêncio por um longo tempo e, depois, não aguentou e começou a chorar. Obrigada, minha querida, porque tudo acabou assim. Acho que foi você quem me enviou tudo isso. E, independentemente do tipo de relacionamento que tivemos, eu ainda sei que você me amava tanto quanto eu amava. Sofia sentou-se e acariciou o monumento. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.